nesta festa da transfiguração do Senhor, temos como igreja a alegria de venerar o ícone da transfiguração do Senhor, que eu gostaria de mostrar para vocês. E mais especificamente ainda, falar um pouco sobre algumas homilias que a igreja ao longo dos séculos fez e produziu sobre a festa da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. E especificamente sobre a transfiguração, é preciso dizer inicialmente que ela ocorreu sobre o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. E os evangelhos nos falam que Jesus subiu a montanha com São Pedro, São Tiago e São João. E ali, transfigurado diante dos discípulos, lhes apareceu o santo profeta Moisés e o santo profeta Elias. E assim a igreja, quer da antiga aliança, quer da nova aliança, se fazia representar sobre o monte. E a luz que resplandeceu no rosto de Jesus foi a luz do Espírito Santo, que também como nuvem tomou aquela montanha sagrada. E assim os apóstolos conheceram o mistério da transfiguração. Aliás, os grandes eventos de Deus geralmente ocorreram sobre um monte. Sobre o Monte Sinai, Deus mesmo revelou a lei a Moisés como forma de santificação do homem e do universo. Mais adiante, sobre o Monte Sião, que era um conglomerado de montes, Jesus morre e ressuscita, mais especificamente sobre o Monte das Oliveiras. E assim, as obras divinas são realizadas sempre sobre o monte. Sobre o Monte Sião, especificamente o Monte das Oliveiras, a obra de santificação do homem e do universo foi realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, sobre o Monte Tabor, por antecipação, tudo isso é conhecido pelos apóstolos, pelos discípulos. É visto a olho nu pelos discípulos, que possuem os seus sentidos transfigurados, mudados, transmutados, e passam a enxergar não apenas na dimensão da carne, mas na dimensão do Espírito. E assim a festa da transfiguração se nos oferece como um convite a anteciparmos a efetivação realizada por Cristo da santificação do homem e do universo. Anteciparmos essa santificação através da mudança dos nossos sentidos corporais, para que eles enxerguem o próprio Deus. Já no Sermão do Monte, Jesus Cristo dissera: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E um pouco antes de a Idade Moderna surgir no Ocidente, uma espécie de humanismo oriental
tentou assaltar a Grécia antiga, a Grécia medieval, e Deus levantou São Gregório Palamas como representante da mais legítima tradição da igreja. E foi falando sobre a transfiguração do Senhor que São Gregório Palamas nos ensinou a vencer toda forma de humanismo. E aquele humanismo pernicioso que estava surgindo ali foi vencido pela igreja através dos ensinos de São Gregório Palamas. Isso ficou desconhecido pelo Ocidente cristão e foi inevitável. Um pouco mais adiante, estoura o humanismo e a Idade Moderna conhece o humanismo ocidental, porque não fora vacinada pelos escritos de São Gregório Palamas, que vencera o humanismo oriental que tentou assaltar a antiga Grécia, a Grécia medieval. E é então que, quando a gente lê nos livros de história um dos papas romanos tentando lutar no início do século XX contra o modernismo, isso é nada mais, nada menos do que uma consequência de uma igreja que não conseguiu vencer o humanismo e agora tem que lutar desesperadamente contra ele, como temos visto ao longo de todo o século XX e principalmente nesses inícios do século XXI. A Santa Transfiguração do Senhor não é bizantinismo, é evangelho puro, que nos ensina a transfiguração dos nossos sentidos, nos ensina a respeito da verdadeira natureza da graça de Deus, que é uma graça incriada, cuja luz é a luz da própria natureza divina, que é contemplada por olhos transfigurados, pelos olhos transfigurados daqueles que se dedicam à oração e assim podem contemplar a glória de Deus. A transfiguração não foi um mero fenômeno, foi uma mudança que foi produzida na consciência dos apóstolos, ali sobre o Monte Tabor. Eles receberam por um momento a habilidade de enxergar o Senhor Jesus tal qual ele era, pois os seus sentidos, como os sentidos de todos os homens, estavam obscurecidos e não conseguiam enxergar a luz que resplandecia do corpo de Cristo. Mas ali sobre o Monte da Transfiguração, eles superaram os sentidos carnais, meramente corporais, e atingiram uma visão espiritual que lhes foi suficiente para enxergarem o Senhor no Espírito Santo. Dizia São Gregório Palamas a respeito da transfiguração do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo: a luz da transfiguração do Senhor permanecia incircunscrita e imperceptível aos sentidos, ainda que fosse contemplada pelos olhos corporais dos apóstolos e contemplada por uma mudança, uma transmutação de seus sentidos corporais, transmutação na qual os discípulos do Senhor passaram da carne ao Espírito. E assim se confirma a palavra do Evangelho de João, que todo aquele que é nascido da carne é carne, mas todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E São Gregório Palamas ainda nos dizia sobre a transfiguração do Senhor: aquele que participa da luz do Tabor, da luz da transfiguração, se torna ele mesmo luz.
em algum sentido, se torna ele mesmo luz. E ver com plena consciência tudo aquilo que permanece oculto aos sentidos corporais. E que não pode ser conhecido racionalmente, mas é visto pelos puros de coração, pois os puros de coração, como diz o Evangelho, verão a Deus. E assim, queridos, que nessa preciosa festa da transfiguração do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, antecipemos a realização efetuada por Cristo em sua morte e em sua ressurreição sobre o Monte das Oliveiras, o Monte Sião. Antecipemos a santificação do homem e a santificação do universo. Que aquilo que o mundo passou a conhecer sobre o Monte Sinai, a lei do Senhor, desperte em nossos corações um temor de Deus que nos conduza ao verdadeiro amor por Cristo, pois o verdadeiro amor lança fora o temor, superando-o, e nesse amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, que os nossos corações vivam a pureza, experimentem a pureza capaz de enxergar o próprio Deus. Que a transfiguração do Senhor nos antecipe a santificação anelada pelos nossos corações, a redenção do universo. E assim, que sejamos conduzidos ao reino de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.